A maioria das pessoas acha que economizar em viagem é sobre passagem barata e hotel em promoção. Isso é meia verdade. E alguns erros, eles começam antes mesmo dessa viagem começar. Um deles é no câmbio. Quem não entende de câmbio acaba pagando caro sem nem perceber. Entra IOF, entra spread bancário, taxa escondida no cartão, conversão com custo oculto. Então, quando você soma tudo isso, a perda ultrapassa facilmente 10% daquele dinheiro que foi usado na viagem. E o pior, até quem nem viaja para fora do país acaba pagando essa conta, porque você compra ou usa dólar do jeito errado. Quando eu falo dólar, não é só o dólar, são moedas internacionais. Enquanto isso, quem sabe usar câmbio de forma estratégica, paga menos imposto, reduz drasticamente o spread, e às vezes nem paga, e transforma esse câmbio em vantagem, não um custo extra que ele tem, infelizmente, no orçamento da viagem. Então, hoje, existe uma janela de oportunidade que ela está para se acabar, que é o quê? Ainda não há a cobrança dos 3,5% no câmbio via stablecoins. O que são stablecoins? São criptomoedas, é o dólar pareado em moedas digitais, né? Nesse câmbio digital. Como temos essa definição que vem do governo, que em breve deve começar a cobrar para stablecoins, aproveitem para fazer o câmbio, aproveitem que o dólar deu uma caída para garantir já esse câmbio com taxas melhores, melhores condições, e depois você também pode converter para a moeda de preferência, para o euro, para a libra e qualquer outra moeda internacional. Então, para você ter a dimensão, por exemplo, de uma situação desse câmbio de hoje, por exemplo, o câmbio internacional está na faixa dos 5,18, 5,19. Quando você pensa em utilizar um cartão de crédito, e você utiliza qualquer cartão de crédito, esse dólar que você poderia adquirir a 5,19, 5,20, ele vai te custar mais ou menos 5,70, 5,60, no mínimo ali 5,50. Então, é muita diferença. Eu hoje vou pagar 5,20, 5,21. Por quê? Eu não vou pagar IOF e eu vou pagar 0,4% de spread, que é o que é a diferença do dólar, que é o dólar de mercado, pro dólar que a gente pega já convertido. Quando eu falo dólar de mercado, você consegue acompanhar ele em plataformas oficiais de câmbio. Por que eu não acompanho no Google? Porque o Google Finance, ele tem um histórico de dar problema e já aconteceu algumas vezes ano passado e esse ano dele apresentar esses valores errados. Inclusive está apresentando hoje, ele está com 2 centavos de diferença para o dólar de mercado, e isso confundir você pode te levar a fazer um câmbio errado. Então, esse site aqui, que é o investing.com, vou deixar ele aqui na aulinha para vocês, o link. Você consegue comprar em tempo real e não só o dólar, você pode mudar para outras moedas, você pode fazer câmbio com várias formas. Agora, o que é a aula? É para trazer na prática para vocês aquilo que eu já mando há muito tempo, os detalhes em vídeo, os detalhes em prints, explicações, então, para vocês entenderem com exatidão como fazer câmbio. Nesta aula aqui eu vou falar só do Brasa, porque hoje o câmbio dele é o melhor câmbio que a gente consegue para essa transação padrão, pessoa física comum, sem nenhum acordo muito grande de câmbio. Então, com esse 0,4%, hoje, esse câmbio, gente, é praticamente câmbio que empresas gigantes conseguiriam negociando muito dinheiro com o Banco do Brasil, com o Bradesco e tal. Nem eles conseguiriam uma margem dessa de taxas tão baixa. Então, isso tudo a gente consegue porque com esse uso da stablecoin. Tem outras formas de fazer esse mesmo câmbio usando stablecoins? Tem. Porque eu vou sugerir novamente o do Brasa 1. É bem simples, então a plataforma dela é uma plataforma fácil de vocês se entenderem, especialmente quem é leigo com criptomoedas. Então facilita muito a vida, porque o dólar que tem que entender um pouquinho melhor de como funciona uma corretora cripto, vai fazer o saque para carteira e ainda assim tá com um spread levemente maior o Brasa 1. E a outra vantagem que eu gosto do Brasa 1 é porque eu não confio nessas fintechs para deixar o dinheiro armazenado. Então, rende cashback em stablecoin, rende cashback em alguma coisa. Eu não confio. Para deixar o dinheiro guardado, eu confio em empresas maiores. Então, com o Brasa 1, você pode fazer uma transação que se chama ACH, que ela é sem custo. Você pode jogar para sua carteira da Wise, você pode jogar para sua carteira da Nomad, você pode jogar para o Banco Inter, pode jogar para o Revolut, pode fazer como eu, que jogo para as minhas contas dos Estados Unidos. Então, você pode fazer como preferir, mas você não precisa deixar o dinheiro
na empresa, né? Esse mercado o tempo todo tem golpe, tem empresa quebrando, então não que a empresa tenha algum risco ou algo assim, mas eu prefiro jogar seguro, então eu prefiro empresas maiores, tá bom? Especialmente se tiver a possibilidade de ser uma empresa que tem um banco por trás, ou ela já é um banco, tem as licenças internacionais, isso acaba sendo importante. Então, nesse caso, eu vou trazer o exemplo da Wise, porque ela é muito versátil. E por que eu disse isso? Porque a Wise você pode jogar esse dinheiro cair em dólar. Se você vai usar na Europa, você pode converter internamente com o euro. Você pode converter para Libra, você pode converter para muitas outras moedas, e algumas você não precisa nem converter, que aí ele mesmo, quando você utilizar, converte. Tá? E essa taxa, por exemplo, do dólar para o euro, é mais ou menos hoje 0,2%. Então, quando você fala pegar o dólar, que está aqui, ó, no dólar de mercado, para o real, e até ele chegar em euro, você vai aumentar 0,6% nesse câmbio, desse valor oficial do fechamento do dia, né? Não do valor que está alternando. Então, assim, gente, é um câmbio muito bom. Para quem ainda não se cadastrou no Brasa 1, vou deixar aqui na descrição o link de indicação, aí você pode se cadastrar, segue todo o processo, faz sua documentação, e depois disso tudo, você vai precisar fazer o quê? Bem simples, tá? Nada demais. Você pode já fazer o depósito, ou você já pode também cadastrar as suas contas. Então, você, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo das minhas. Então, eu tenho as minhas contas dos bancos americanos, tem a minha conta do Revolut, que já é em Libra, a minha conta da Wise, que já é em euro, minha conta da Wise, se eu for mandar para os Estados Unidos, depois converter para euro. Tenho, né, os bancos, o Banco Inter, então você cadastra, mas vou simular como se eu não tivesse algum cadastro. Então, você faz o quê? Vem novo beneficiário, conta bancária. No caso, você vai escolher a moeda. Então, aqui nesse caso, eu vou supor que você vai cadastrar a Wise. Você vai cadastrar ela em dólar. Você vai mandar dólar, dólar, e depois, dentro da Wise, você vai converter para o euro. Então, você cadastra aqui o USD, é a sua própria conta, caso seja de outra pessoa, marido, esposa, né? Você cadastra aqui também, empresa, fazer pagamento. Mas, no caso aqui, minha própria conta, minha conta bancária no investimento. Então, você vai pegar o routing number. Quando você abre os detalhes na Wise, você vai lá naquelas continhas que ela tem dólar, real, euro, ela vai mostrar o detalhe da conta e o routing number. Coloca primeiro o routing number, aí ela vai te mostrar o endereço, tudo bonitinho, você confere com o que está lá na tela, que vai normalmente bater, não sei se você errar um número, e você coloca o número da conta depois. Eu gosto de colocar aqueles apelidos de quais contas ali, como vocês viram, porque senão depois você se perde. E pronto, a conta vai ficar aqui cadastrada bonitinho. Então, aí você já tem alguma dessas contas. Depois você vai fazer o quê? Eu vou fazer um depósito. Primeiro passo, você vai depositar em real, porque você não deposita direto para dólar. Se você já fizer a conversão já nessa hora de transferir, ele vai te cobrar o IOF para depositar já em dólar. Então, primeiro você faz um depósito em real, vai fazer um Pix. Vou fazer um Pix aqui simbólico para vocês poderem acompanhar e entender todo passo a passo. Ó, e o Pix só é aceito quando é seu, então tem que ser da sua própria conta, tá? Então, gerar o Pix aqui. Vou dar um pause, tá? Enquanto isso, vou até deixar o QR Code. Se quiserem fazer mais Pix para conta, fiquem à vontade. Vou dar um pause aqui, vou fazer o Pix e eu volto. Vejam que foi rapidinho. Foi o tempo de eu pausar, voltar. O Pix já foi enviado, já foi reconhecido. Então, agora qual é o próximo passo? Eu pego e converto. Deixa eu voltar a telinha aqui para ficar melhor de novo para vocês. Eu volto aqui para a página principal aqui do Brasa. E eu não vou converter esse dinheiro para USD, para dólar, nem para euro. Porque aqui o que aconteceria, nós pagaríamos o IOF, tá? Então, mudaria todo o jogo. Então, se eu colocasse aqui para converter, pode ver que eu pagaria os 3,5% de IOF, 1,17 de taxa de custo deles. Então, o meu euro, que está nesse momento 6,17, sairia 6,42. E se eu fizesse para o dólar, direto para o dólar, mesma coisa. Então, ele cobraria aqui os 3,5% do IOF e a taxinha deles. Então, o dólar, que está a 5,19, sairia o quê? A 5,40.
Não é isso que eu quero. Então, eu vou converter o real em BBRL, que é uma stablecoin do real. Ela vai nessa paridade 1 para 1 com o real, tá? Então, cotação é 1 para 1. Então, eu converto, né? Transformei no ativo digital do real. Confirmei. Pronto. Então, estará sendo convertido. E depois que eu converto para o BBRL, que é a stablecoin do real, eu vou fazer uma nova conversão. E aí eu vou converter para a stablecoin do dólar. Tá? Então, eu vou converter o quê? Para o USDB, que ela é pareada ao dólar. É o dólar digital, né? Digamos assim. Então, vamos voltar à conversão. Jogar BBRL. Então, já está aqui o meu saldo. Então, se converter para o dólar direto, você não pega o melhor câmbio. Pode ver aqui 37,85. Se eu converter para o USDB, que é a moeda digital, 38,38. Eu sei que aqui a gente está falando um valor pequeno de dinheiro, mas falando de um valor maior, isso vai fazer a diferença. Então, a gente não faz essa conversão direto para o dólar, porque você vai pegar um câmbio que não é o que a gente está buscando. Então, aqui o câmbio que a gente busca é o quê? É este do stablecoin do real para moeda digital do dólar, tá? Podem ver que o total é 38,38, né, que você recebe. Então, a taxa que você paga em real é 0,81 centavos. Então, o próximo passo, beleza, vou converter aqui. Então, vou converter para vocês verem. E agora, paguei a taxa de 81 centavos, coloca a senha novamente. Então, já converti para o USDB. Então, tá aqui, ó, já está no extrato do USDB. E agora, eu vou converter para o USD. Gente, parece que está demorando, não é? Porque eu estou explicando, fazendo passo a passo. Se eu fizer isso aqui, você não leva 2 minutos para fazer isso tudo. Então, agora de USDB, a gente vai o quê? Para USD. Então, 38. Paridade é 1 para 1. Então, podem ver que a cotação é 1 redondo. Então, ele vai chegar os 38,38 já em dólar. Então, aqui, ó, eu já estou convertendo para dólar. Pode ver que não teve taxa. Veja que o dólar já caiu. Agora já é dólar americano, não é mais stablecoin. Então, já está na sua conta. E você precisa fazer o quê? Daqui é só você enviar, tá, para sua conta de preferência. Então, escolhe a conta que quiser e pronto. Você coloca os detalhes aqui. Vamos supor, vou pegar aqui o Bank of America, enviar, coloca o valor que quer enviar. Nesse caso, eu enviaria todo esse valor e pronto, continuar. E é isso. Ele vai ser enviado para essa conta e, em média, primeira vez, talvez ali umas 6 a 8 horas, se fizer de manhã. E depois, normalmente, vai ser isso, 4 a 6 horas. Aí evita enviar em fim de semana, às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas se mandar de manhã durante a hora comercial, normalmente vai cair no mesmo dia já na sua conta de preferência. Então, eu sugiro para vocês utilizarem a Wise, a Nomad, o Inter, então, todos esses bancos que você utiliza quando você está em viagem, porque o seu dinheiro fica numa instituição mais forte, você tem um cartão, algo, né, mais seguro como um todo, mas você aproveitou a melhor parte, que é o câmbio. Outra coisa que eu vou deixar uma dica também é não esperem para enviar dólar, essas coisas só perto de uma viagem, porque o câmbio agora tem esse cenário internacional, que deu uma caída, o dólar, mundo afora, mas o Brasil é o Brasil, então pode tudo acontecer aqui, mesmo com o cenário de dólar caindo pelo mundo, ele pode subir. Se você tiver uma oportunidade, vai fazendo o que a gente chama de DCA, Dollar Cost Average, que você vai fazendo um preço médio do dólar e envia sempre que puder. E aí tem outras estratégias que não entram nesse vídeo, que são as outras aulas, que é o quê? Por exemplo, cartões de crédito que você pode utilizar. Um Portobank, algum outro cartão que tenha devolução de UF, tem uma boa pontuação, e aí você pode trabalhar os dois. Vamos supor que você enviou o dólar e chegou na época da viagem, o dólar está muito mais baixo, está excelente. Então, deixa esse dólar rendendo investido e você pega aí, utiliza o cartão, aproveita às vezes uma oportunidade de momento também. Então, dá para trabalhar as duas vantagens, mas para conta global,
pagamentos em dólar, tudo isso. Essa estratégia agora é top de linha. Aproveite e me conta aqui como ficou agora a diferença para você que gastava pagando IOF, gastava pagando conversões e spreads que não precisava. Então, gente, 10%, se você gastou 50 mil numa viagem, a gente está falando de 5 mil reais que foi jogado fora. No câmbio de hoje, quase $1.000, que podia ter sido melhor aproveitado nessa viagem. Até a próxima aula.